Vem comigo, guerreiros. Vamos agora dar sequência aos livros de carga de mandados. Quem cumpre mandado? Oficial de justiça. Então, o que eu tenho que saber? Se eu não tenho um centro de distribuição de mandados, eu automaticamente tenho um livro de carga de mandados. E esse livro ele pode ser desdobrado em números equivalentes aos dos oficiais de justiça em exercício. Então, destinado para cada um. Então, significa que se eu tenho 10 oficiais de justiça, logo eu posso ter 10 livros de carga de mandados, tá bom? Observe que ele diz para nós aqui que além do registro dos mandados, os números equivalentes, eu posso também registrar nesse livro as petições que, por despacho judicial, sirvam como tal. É isso mesmo, porque às vezes a própria petição ele tem força de mandado. Isso acontece muito quando o juiz tem que mandar cumprir uma ordem imediata, uma ordem de prisão dada na hora da audiência. Então essa petição serve como mandado. Então ela consta também no artigo 70 como possibilidade do livro de carga de mandados, tá certo? Todas as cargas recebem correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados na presença do interessado, sempre que possível. Então não é sempre que eu consigo fazer na presença do interessado, mas o texto da lei fixa sempre que possível, tá? Observe que, via de regra, a gente está utilizando hoje uma carga eletrônica. Agora, se eu não tenho o processo eletrônico ainda implantado na vara que eu irei trabalhar, eu devo lançar a certidão nos autos, tá? E que consta a certidão? A data da carga e a data da restituição, de acordo com o assentamento do livro de carga. Então, pense o seguinte, devolver o mandado, eu vou lançar no processo, eu faço uma certidão de carga e de restituição de acordo com o assentamento do livro de carga. É essa a ideia central. Tá certo? Tá aqui então uma regra básica sobre os livros de mandados. O que mais a gente precisa saber, Alex? O artigo 72. Esse artigo 72 ele é lindo. Sabe por que ele é lindo? Porque ele representa a prática. Prática. E vocês perceberam, né? Normas da corregedoria não tem muito como fugir. Ou você devora o texto da lei, e é por isso que a gente lê e interpreta com você, ou você devora o texto da lei. Então você não tem muita opção. É literalidade do texto da lei, tá? É um estudo mais cansativo porque ele não é tão intelectual como estudar um processo civil da vida, mas é um trabalho que precisa ser feito, principalmente para você que será o futuro servidor, o futuro escrevente. Então olha que interessante. Toda vez que você fala de livro de registro de sentença, a gente sabe que sentença significa o sentimento do juiz, não é isso? Então eu registro o sentimento do juiz, o sentire desse determinado juiz. Então toda vez que eu falo livro de registro de sentença, eu tenho que pensar que esses livros de registro de sentença eles são formados pelas vias emitidas e enumeradas da seguinte forma. Olha só, ele pede que você faça de forma anual e sempre renovável. Vamos entender isso? Ele fala assim, livro de registro de sentenças formadas pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual. Então você vai ter sentença 1 de 80, 2 de 80, 3 de 80. Mudou o ano? 1 de 82, 1 de 2 de 82 e assim sucessivamente. E são autenticados pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. Tá? A partir do momento que eu tenho uma sentença, eu faço o registro dessa sentença em até 5 dias após a baixa dos autos em cartório pelo juiz. Então o juiz ele baixou os autos, o processo, e nesse processo já consta a sentença. Você, como escrevente, tem um prazo de 5 dias para registrar essa sentença. Então observe que é mais um trabalho administrativo do que um trabalho intelectual propriamente dito. Tá bom? Então essa é a ideia central aqui do artigo 72. Ainda,
A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar uma sentença condenatória cível proferida no âmbito do Poder Judiciário no Estado de São Paulo serão averbadas ao registro de sentença embargada ou liquidada com utilização do sistema informatizado. Então a regra é o seguinte: toda decisão que você tem de embargos de declaração, toda vez que você liquidar uma sentença condenatória cível que foi proferida no âmbito do Poder Judiciário, serão averbadas ao registro de sentença embargada ou liquidada com utilização de um sistema informatizado. Agora, se eu tenho outros títulos executivos judiciais, exemplo, uma sentença penal, aí eu coloco no registro de sentença, só que nessa situação é impossível a averbação. Eu preciso que você entenda o que significa esse ato de averbar. Averbar significa você dar uma veracidade, uma constância a averbar. Ó, averbei um documento aqui, eu fixo esse documento. Agora, se você fala de sentença penal, a sentença penal você não tem como averbar, porque ela tem que ir para o juízo de execução. Essa é a ideia central. Então é impossível, no caso de uma sentença penal, ou seja, executivos judiciais, a sua averbação. Essa é a ideia central. No parágrafo 4º, ele fala que todas as sentenças terão seu teor integralmente registrado no sistema informatizado e no livro tratado nesse artigo. Então, eu faço no sistema e ainda registro a sentença em um livro. Tenho que ter um registro de sentença com número de ordem. Nesse livro, além do número de ordem, eu indico o livro, a folha em que foi realizado o assento, exemplo, folha número 245, consta a sentença. Eu faço essa certificação nos autos para saber, olha, registra-se a sentença no livro número tal. E eu faço esse registro na última folha da sentença registranda. Então, toda a informação administrativa, é mais fácil você gravar assim, ó. Todas as informações administrativas, você deve constar na última folha da sentença registranda. Vamos repetir? Toda a sentença você deve, toda a parte administrativa de uma sentença, você deve registrá-la na última folha da sentença registranda. Essa é a ideia central, tá bom? Sentenças cadastradas no sistema com assinatura digital ficam dispensadas da funcionalidade do registro, bem como a elaboração do livro. Opa! Anote isso porque vai cair na sua prova. Quando que eu dispenso o livro de registro de sentença? Quando eu tenho um sistema informatizado, eu tenho um sistema informatizado com assinatura digital, ficando dispensado então a questão dos livros. Tudo bem? Registra-se como sentença a decisão que extingue o processo em que houve estabilização da lide na forma do artigo 304 do Código de Processo Civil. Fechou? Muito bem. Eu vou manter o controle desse livro, até porque é um livro que tem sentença, que tem informação, e aí cabe ao juiz corregedor permanente coibir eventuais abusos ou excessos. Vamos gravar que apareceu aqui, a figura do juiz corregedor permanente. Todos os livros, não importa se esse livro está em andamento ou se é findo, eles devem ser bem conservados, em um local adequado, dentro do próprio ofício, devidamente ordenado e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados. Tá certo? Agora, aconteceu o desaparecimento desse livro? Houve a danificação desse livro? Sim. A quem eu comunico? Eu comunico imediatamente ao juiz corregedor permanente. Será feita a sua restauração? Pergunta. Sim, será feita a sua restauração, só que quem vai supervisionar a sua restauração é o juiz.
não é o juiz corregedor permanente, tá? Então, olha só, se houve desaparecimento, se houve danificação de qualquer livro, serão comunicados imediatamente ao juiz corregedor permanente a sua restauração, que será feita desde logo sob a supervisão de um juiz e à vista dos elementos existenciais. Então aparecem dois seres humanos aqui, a figura do juiz corregedor permanente e a figura de supervisão do juiz. Essa é a ideia central. A partir do momento que eu faço uma revisão e passaram-se 2 anos do último registro efetuado, os livros de cargas de mandado, de autos e mandados, desde que reputados sem utilização para conservação em arquivo pelo escrivão, podem ser utilizados mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente. Essa autorização consignará os elementos indispensáveis e vai ser arquivada em classificador próprio com certidão da data e a forma da sua inutilização. Então esse parágrafo 2º, ele nos ensina a questão do descarte do livro de cargas de autos e mandados. Não é um livro de sentença. Ele fala assim, após o momento que é feita a revisão, foi decorrido aí 2 anos, automaticamente você pode descartá-lo. Tem que ter a autorização do juiz corregedor permanente? Tem que ter a autorização do juiz corregedor permanente, tá? E aí eu emito uma certidão relacionada a este assunto. É isso que ele está estabelecendo aqui pra gente, tá bom? Próximo vídeo, falamos um pouquinho sobre os classificadores. Não sai daí não.